Gay, eu sei que você usa e muito provavelmente durante esse vídeo vai parar várias vezes para abrir notificação do celular e ver o que te mandaram lá. Vamos falar sobre o Grindr? Eu sou o Lucas Devito, psicólogo, Eu sou o Jonah, psicólogo, e e esse é o esse é o Pod Pod Gay. Gay. Estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast. Já aproveita para seguir o nosso canal, se inscreve, clica no sininho para receber notificações de novas publicações e vídeos. Exato. Estamos aqui toda quinta-feira, toda segunda nas plataformas de áudio. E hoje, amigo, decidimos trazer um tema para cá que a gente já falou outras Já vezes. sim. Mas que é uma coisa assim muito presente, que é o amarelinho, né? O É, iPod dos gays. Eu é. amo. A gente vai falar um pouco sobre aplicativos. Aliás, você tem que usar, você não pode usar, o que isso causa em você, porque, sem sombra de dúvidas, o Grindr, ele faz parte da comunidade, ele faz parte da nossa cultura, especialmente nos últimos 10 anos. E faz, sei lá, uns 12 que a gente tem o Grindr na nossa, acho que até mais, 17 anos que a gente tem o Grindr. A gente até fez um vídeo, tipo, analisando o caso do Grindr, já fizemos também sobre Em a celebração dependência do de 17 aplicativo. anos, né? Mas, afinal de contas, o que isso causa quando a gente usa, né? Porque, olha, eu estou há um tempo sem usar, confesso. Acho que eu tô há Uhum. 1 hora, tô brincando. Meu Eu nome é acho que eu... Lucas, eu tô 1 hora sem usar o Grindr. Não, eu tô desde que eu namoro, então, é uns 2 anos. Ontem. Dos 2 anos sem usar. Caraca, faz Ó, 2 anos sem 2 anos usar, muita sem coisa, usar. Ai, né? meu Deus, como é que você sobreviveu esse tempo todo? É possível? Então, é isso que eu vou falar, porque é possível É, e é até gostoso. é gostoso ficar sem um É gostoso Grindr? ficar sem um Grindr. E a gente falando do Grindr, mas isso vale para qualquer aplicativo, porque a gente tem o Scruff, a gente tem vários aplicativos, inclusive o Tinder, e também é legal falar que não estamos fazendo tipo algo que é direcionado para o Grindr, mas sim todos os aplicativos que são voltados à comunidade gay ou que os gays utilizam muito. Mas assim, você, comenta aqui, você costuma utilizar o Grindr ou similares assim na sua vida, tipo rotineiramente? Porque eu sei que também tem muita gente e tem tido um movimento muito grande de pessoas que são contra o uso de aplicativos e que não usam de jeito maneira, né? Então, será que essas pessoas não estão sendo radicais? A gente tem que falar sobre isso, né? Mas a primeira coisa que eu quero saber de você, amigo, qual que é a sua relação com o aplicativo? Você sente que ele te faz bem ou te faz mal? Os dois. É? Eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui. Existem pontos positivos e eu acho que tem coisas negativas que atrapalham e impactam a minha vida também. É. Uma coisa que eu noto é que a maneira como a gente utiliza o aplicativo, como tudo na vida, né, gente, fala mais sobre do que o aplicativo em si. É. Porque eu posso muito bem utilizar o aplicativo e a minha vida inteira se resumir àquilo, ou ele pode ser um recurso que me permite explorar coisas. Então, eu já tive uma experiência bem próxima com os dois lados do aplicativo. Eu acho que tudo que é uma coisa nova, que permite tanta recompensa rápida como os aplicativos são, tem um potencial danoso. E eu acho que dá para ir para esse caminho. Eu utilizo hoje em dia e eu acho que eu tenho uma relação assim relativamente ok. É. Quando eu É. usava, eu tive histórias muito boas, mas também tive histórias muito difíceis e não foi em São Paulo, foi quando eu morava lá no Beraba. Eu lembro de um Hum, caso que eu tinha, assim, tinha acabado recém, sei lá, sair do armário, fazia 1, 2 anos, e aí eu comecei a conversar com um cara no Grindr, né, ele era um cara mais velho, eu sempre, né, querendo mais velho, então, tipo, sei lá, eu tinha uns 20 anos, ele devia ter uns 30, algo nesse sentido, e ele me tratou super bem no início, a gente começou a trocar mensagem, aí a gente trocou o WhatsApp, e a gente começou a conversar. E aí, eu lembro que naquele dia eu ia fazer um exame, a gente tinha combinado de encontrar à noite, naquele dia antes eu ia fazer um exame. E esse exame, ele demorou, tipo, e aí eu falei, olha, eu não vou conseguir. Ele falou, mas você não quer ir na sorveteria? Eu falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu não sei o que aconteceu na cabeça desse homem, que ele achou que eu só queria sair pra... E também se fosse, tá tudo bem, né? Era só ele recusar. Mas, na verdade, eu realmente não tinha tempo. Ele achou que eu não queria ir na sorveteria com ele. O problema era na sorveteria. Que também é um problema, que eu tenho intolerância à lactose. Então, ele começou a mandar mensagem pra mim o tempo inteiro, começou a me ameaçar, falando que ia divulgar as nossas mensagens no Facebook.
Ele começou a falar que ia atrás de todas as pessoas que eram minhas amigas no Facebook. Ele começou a me ligar sem parar. Eu tive que mudar o número do meu telefone por conta disso. Eu tive que falar pros meus pais, foi tão vergonhoso que eu tava morrendo de medo, né? E eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Ai, que Muito, desagradável, que muito horror. babaca. E aí, tipo, ele começou a falar que eu era feio, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, ele basicamente surtou. Então, essa foi uma história muito ruim de aplicativo e que, se sincero, eu nem lembrava. Eu comecei a lembrar agora que a gente começou a fazer esse episódio. Mas também já tive histórias muito legais de conhecer caras muito incríveis, assim, sei lá, e não só o Grindr, mas o Tinder também, né? De conhecer Uhum. pessoas que, de certa maneira, me trouxeram muita. Principalmente aqui em São Paulo, que me trouxeram um senso do que é São Paulo, pude conhecer pessoas diferentes, né? O primeiro date que eu tive em São Paulo, amigo, foi com um cara que ele também é mais velho. Ai, meu Deus. Será que eu tenho um padrão, amigo? E aí ele tinha. Ele trabalhava com agro, assim, sabe? Então era a minha transição, né? Da era Meu country Deus. pra era. Aqui, pra era Taylor Swift country, pra era Pop, né? 1989. Ah, Então. Ele New me York levou. City. O primeiro encontro foi no Copan, pra quem não sabe, é o prédio icônico aqui de São Paulo. E ele morava lá. E ele fez um jantar pra gente. Ele falou que tinha ido pra Tailândia. Eu falei, não, eu sempre tive vontade de conhecer a Ásia, né? Conhecer a Tailândia, conhecer, tipo, lugares e culturas diferentes. Ele falou, então eu vou fazer um prato típico de lá. E a gente fez um jantar à luz de velas, então foi super legal. Nunca deu em nada, depois a gente até se reencontrou de novo, mas, tipo, foi uma coisa muito legal, porque ele falou, tipo assim, olha, só toma cuidado com os encontros de aplicativo. Então, tipo, ele me ensinou muita coisa. Então, assim, tem Fofo, partes boas e ruins no gente. aplicativo. Que fofo. Te É, levou pra Tailândia no Copan. exatamente. Que Ele fez uma divo. coisa, amigo, que ninguém nunca tinha feito no Instagram. Ele me deu oi. Ele me deu oi. Mas é legal a gente compartilhar essas experiências, porque mostra que não é de todo ruim. Eu acho que às vezes a gente fala muito mal do Grindr, mas esquece que tem a possibilidade, assim, de se conectar com as pessoas. Eu acho que, começando a nossa pauta, esse talvez seja o primeiro tópico para a gente trazer. O impacto positivíssimo que eu acho que o Grindr trouxe e ainda traz é essa possibilidade de ampliação de conexão, né? Porque agora a gente tem. Imagina tu, por exemplo, que se mudou de cidade. Foi uma forma de conhecer novas É uma pessoas, forma de né? conhecer novas pessoas. E nem todo mundo que tá ali, eu acho que tá realmente disposto a sexo da maneira como a gente vê. É. Acho que tem várias pessoas, e esse é um bom exemplo. Eu já tive, eu tenho certeza que você que nos acompanha também já teve, experiências de sair com a pessoa e, tipo, nem transar, assim. Às vezes o clima é outro, o encontro passa por outras coisas, e isso amplia a possibilidade da gente se conectar com as pessoas de um outro lugar, de uma outra forma, É, que é um pouco do que os bares faziam antigamente, né? Os verdade. clubes direcionados para nossa comunidade tinham um pouquinho esse papel. E eu acho que o Grindr faz um pouco isso Mas hoje. também tem os malefícios que acho que não só em relação a aplicativos, mas a gente está perdendo muito dessa conexão, né? Eu sinto que as pessoas elas utilizam muito o aplicativo como a única forma possível de você se conectar a pessoas. Então, por exemplo, eu estava conversando com um paciente e ele me contou que ele tinha ido numa balada e viu um cara, o cara tá flertando com ele nitidamente, só que, tipo assim, aí toda vez que ele tentava, ele fazia o negócio de ir perto, chegar perto, o movimento de fazer, chegar perto do cara, o cara, tipo, saía. Aí, tipo, ficou nessa punhetação, tipo, a noite inteira, aí quando ele chegou em casa, o menino achou ele no aplicativo e mandou mensagem. Tipo, ai, queria ter ficado com você, então por que que você não ficou? Esse é o ponto, e aí as pessoas só, tipo, só querem conversar e só conseguem ter a habilidade de conversar no aplicativo. Então, acho que as pessoas, elas estão perdendo também um pouco da noção de socialização com as outras, Ah, mas pessoalmente. isso acontece mesmo, Não tá? acontece? Já aconteceu várias vezes de eu conversar com caras no aplicativo e a gente troca nude, mal coisa, não sei o quê, dadada, e daí a gente se esbarra numa festa. O Temer. Não, se esbarra numa festa e daí fica parecendo que, tipo, que ele tá me devendo dinheiro, assim, é um negócio que me olha. Ai, um Ai, idiota. nossa, muda de lugar, eu falo, gente, Não. nem parece que é mamar. E hoje em dia você vai pra balada, as pessoas não costumam mais flertar tanto assim, né? Parece que eu já vi muita gente, principalmente aqui em algumas festas na Euforia, a finada Euforia acabou. Sábado foi a despedida. Você tava aqui, não Eu foi? tava aqui, eu tive uma euforia Era de sim, mas Twin, não foi lá. E aí
a galera, tipo, fica no aplicativo conversando e procurando gente lá, que tá dentro da festa, mas não pessoalmente. As pessoas fazem isso, as pessoas têm medo, elas têm vergonha. E aí, elas nunca vão encarar esses sentimentos enquanto elas não saírem um pouco, né? É que me veio aqui, eu fiquei pensando sobre outras experiências que eu também já tive nesse sentido, de tipo, de encontrar a pessoa na festa e de não ter coragem de chegar na pessoa e daí achar ela no Grindr e mandar mensagem. Mas você acha que é uma coisa válida? Ah, eu acho que acontece, ponto. Mas você acha que é uma coisa, tipo. Não, não é legal. Acho que o ideal, por quê? Porque se eu tenho intenção de encontrar essa pessoa e eu quero alguma coisa real, esse contato Algum momento só vai ter que vai ter que acontecer. acontecer, né? E as pessoas estão com medo. Então, Então tipo, por que você tá conversando então, e né? depois, exatamente, por que que eu tô conversando, né? Tipo, criando coragem, Criando um amigo online? né? Não. Criando coragem pro quê? Uma coisa que eu vejo e que eu descobri esse final de semana, assim, nas baladas na Euforia de São Paulo, é que a galera tem dificuldade de tomar iniciativa, né? Tem. E a gente percebe isso até nos aplicativos. Ao invés de mandar mensagem e conversar, a pessoa manda um tap. Nossa, as pessoas estão ficando tão com vergonha que elas nem mandam mensagem pra alguém, Aí, elas mandam no isso aplicativo. pra mim tem a ver com essa coisa de tomar iniciativa também, Só que as pessoas vão assim. perdendo um pouco da noção, e eu acho que uma outra questão dos aplicativos é que as pessoas elas estão ficando acostumadas com a sensação de que elas podem ter alguém muito perfeito do jeitinho que elas querem ali, e isso não vai gerar e não ter frustração de jeito nenhum, porque se você tipo acessar se você acessar o Grindr, se você acessar qualquer aplicativo assim, você vai ter tipo a intenção, você vai ter a altura, você vai ter a posição sexual. E na vida real você não tem nada disso, e você tem que descobrir com o tempo, e aí parece que as pessoas não querem mais, e elas não querem lidar com a frustração. Então, eu acho que as pessoas estão ficando mal acostumadas, porque a vida real ela não é assim, gente. E quando você começa a enxergar as pessoas só por essa maneira, você começa a descartar qualquer pessoa. Aí depois você fica chorando. Ai, porque ninguém me quer. Ai, porque o mundo. Mas será que você quer as pessoas também? Será que você não tá querendo também demais alguém perfeito, não se frustrar? Tem que ver isso aí. É, tem sociólogos já utilizam a expressão cultura dos grids, né? Grid de grades. Porque quando você entra no Grindr, você não tem uma. Essa é uma outra coisa curiosa, mas aí a gente já tá falando do impacto negativo, né? Mas só para não perder o fio, essa é uma coisa curiosa, assim, porque outros aplicativos como o Tinder, por exemplo, os aplicativos de relacionamento, eles têm um perfil por vez, Sim. né? No Grindr, Scruff, Hornet, esses de mais voltado para homens gays, eles desenvolveram um outro paradigma que é esse perfil de grids. Então você quando abre o aplicativo, você se depara com pelo menos 9 de uma vez só. É muito mais fácil de escolher, porque E é muito mais fácil de descartar. É comparar. verdade, porque quando você tá ali no Tinder, tipo, é só aquela pessoa que você vê. Então você fica, tipo, não sei se a próxima vai ser legal, se não vai ser, você não Eu compara escolho, tanto, eu, né? eu escolho com base no que eu gosto em relação Daquilo. daquilo. Não, tipo assim, em comparação com tudo, né? Eu Nossa, não faz muito faço uma sentido. escolha, eu não faço uma escolha baseada num comparativo. Eu tenho 9 opções de cara, porque se eu rolar o feed eu vou achar mais. Mas de cara já me aparece 9 daqui, eu já consigo. Quero esse. É, e ignora todo o resto. Ignora todo o resto. É, porque aí você até ficaria com as outras pessoas, até conversaria, mas você não conversa porque tem uma melhor. É porque tem uma melhor. E isso é foda mesmo. No Tinder, as pessoas, elas pelo menos conseguem enxergar ali aquela pessoa. Tipo, olha, aquilo ali, as informações que ela tem, as fotos que ela tem, sim ou não. Tanto que às vezes no Tinder você fica tipo assim, nossa, aí quando você olha todas essas conversas, você olha pra alguém e você fala tipo assim, nossa, por que eu dei match com essa pessoa? Mas é porque também você começa a arrepender, entre aspas, porque você tá comparando com outras que você deu match que são, entre aspas, melhores, né? São mais bonitas, talvez, né? Exatamente. Então as pessoas, elas realmente vão nossa, e parece que é uma competição eterna de tudo, né? E tudo é uma comparação, então tem que ser melhor que alguém, até mesmo dentro do aplicativo. Você compete com pessoas que você nem sabe que tá ali. E você sempre vai encontrar critérios que mostram comparativos que falam que uma coisa é melhor ou pior que a outra. Porque às vezes você vai encontrar um cara que é mais bonito, mas que ele não beija tão bem quanto o anterior. Um cara que, tipo, às vezes é super bonito e disponível e não dura muito. Não falei nada. Agora, mas tem outra coisa, amigo, que eu acho que é legal. Mas eu acho, amigo, que tem outro ponto. Ai, gente, deu gatilho nele. Eu não falei nada.
Eu precisava só de um tempo pra me Tá. recompor. Continua. Mas talvez tenha outra coisa legal também, que pessoas com deficiência, elas podem, de certa maneira, barrar um pouco do olhar que as pessoas têm sobre ela, que talvez teriam, tipo, pessoalmente. Porque normalmente a gente olha pessoas com deficiência do tipo, ai, que dó. Ai, sabe esse lugar, tipo, negativo? E isso não te permite criar uma aproximação, uma empatia com essa pessoa, né? E talvez no aplicativo, para você ter um tesão, pra você, tipo, querer conhecer. E no aplicativo, talvez, se a pessoa, tipo, não tem, sei lá, tipo, a deficiência dela de cara, talvez as outras pessoas consigam entender um pouco mais sobre ela, consigam ver ela de outro modo e conseguem até pessoalmente sair, conversar, tipo, quebrar essa barreira. Então acho que também tem essa parte positiva dos aplicativos, que elas podem aproximar de pessoas que você talvez não gostaria de ver por preconceito, sabe? Pessoalmente. Esse é um bom ponto, né? Pesquisas indicam que um outro ponto positivo do Grindr é que ele também pode aumentar a autoestima e pertencimento se utilizado de uma maneira correta. E eu acho que isso que tu está trazendo é um bom exemplo de como que isso aparece, né? Inclusive, uma pesquisa canadense mostrou que 44% dos usuários do Grindr relatam ter melhoras de autoestima a partir do uso do aplicativo. O que mostra que é verdade. Porque se eu chego, de novo, o exemplo de uma pessoa PCD ou de um gay que muda de cidade, né? Entrar no aplicativo pode ser uma boa forma, assim, de me sentir aceito, Experimento, você mora no interior, né? de conhecer outras pessoas, de pertencer a uma comunidade, porque já existe uma predisposição, né? Eu já sei que ali são homens gays, e as chances de eu me sentir Pô, sim. identificado de alguma forma já são maiores. Se você é numa cidade menor, por exemplo, sei lá, você não tem nenhum cenário, nenhuma cena gay, tipo, você vê que gays não se sentem à vontade. Então, tipo, quando você entra no aplicativo, você fala, caraca, tem gays aqui nessa porra dessa cidade, cadê Nossa, eles? porra. Mas você sabe que tem ali, sabe? Então, isso é uma coisa legal. Você sabe que tem, mas você não sabe o rosto deles, né? Porque no interior também a galera É, esconde o rosto. E também, acho que vem da vergonha, enfim. A gente já. Acho que tem outros episódios que falam sobre isso, mas isso também é uma parte positiva dos aplicativos. Eu acho que outra parte positiva dos aplicativos é a possibilidade de pessoas que acabaram de sair do armário de conseguirem entender um pouco mais sobre o flerte, sobre o que é o mundo gay. E eu não tô falando isso de forma positiva e negativa, eu tô falando isso pra ambos, tá? Porque, obviamente, sempre vai ter essa parte positiva e negativa. O mundo gay também tá nessa lógica. E eu acho que a pessoa que saiu do armário, ela consegue entender um pouco mais de como funciona. Ela consegue ter mais um kikiki, sabe? uhum, sim, exatamente isso. Um outro ponto, né, é a construção de uma comunidade. Quantos amigos tu fizesse em São Paulo a partir do Grindr? E que viraram amigos mesmo, Amigos mesmo. né? É legal disso, assim. Eu também já tive amigos, assim, que eu conheci no Grindr, que, sei lá, a gente acabou se pegando uma vez ou outra e depois, eventualmente, virou amizade. É. E virou amizade mesmo, da gente poder se conectar e ter trocas, né? Enfim, então, acho que é uma coisa legal da gente parar de demonizar o aplicativo e começar a considerar o comportamento de como que a gente usa ele. Porque eu tenho clientes, né, assim, que tem uma vida onde eles entram uma vez ou outra no Grindr, quando eles estão a fim de transar. Eu tenho clientes que passam o dia inteiro no aplicativo. Então, né, eu não posso dizer que a culpa está na plataforma, única e exclusivamente. Mas você acha que a plataforma ela tem também sua culpa em relação à parte negativa que a gente vem falando? Tem. Você acha? Acho que a maneira como o Grindr, especialmente, ele é moldado, ele sugere isso. Eu sinto que sim, e sinto que não também. É, é, Eu sinto que os aplicativos eles são feitos para conseguirem prender as pessoas, obviamente isso sempre vai ser o objetivo, só que eu sinto que na comunidade gay brasileira, vou colocar esse recorte, eu sinto que desde que o aplicativo começou a se popularizar, ele transformou muito e muito, muito as relações das pessoas, inclusive os fetiches. Eu tenho uma teoria, e a minha teoria, de que o Grindr ele é muito responsável pela forma como os gays brasileiros se comunicam e até mesmo como eles veem positivamente ou negativamente, ou não normalizam certos fetiches. Porque o aplicativo, gente, você pode não usar, mas provavelmente existe uma chance muito alta de você já ter baixado em algum momento da sua vida. Ou de conhecer um amigo que usa, muito. Então, de certa maneira, aquilo vai entrando na sua cabeça de uma forma que você começa a enxergar o outro homem gay da maneira
que o aplicativo te mostra também, sabe? Grindificada. Grindificada. E isso começa a mostrar como que, a moldar como que você vai ter uma relação, como que você vai enxergar o outro homem. Então eu sinto que teve as suas partes positivas e negativas nisso, mas eu sinto que muitos homens gays, eles têm também uma lógica de fetichização ou até mesmo de terem um casual por conta do Grindr, sabe? Também, tá? Não único exclusivamente, mas também. Ah, Eu sinto que ele tem um kikiki ali, sabe? Como a Globo foi para o brasileiro, tipo, nos anos 90, talvez. Eu sinto que o Grindr é pro gay de 2020. faz sentido. Acho que ele desenvolve uma cultura, né, que vai se reforçando em outros espaços. Porque os gays que estão na balada, eles também estão no Grindr, né? E é aquilo. Eu acho que quando a gente vê nas festas os caras que têm dificuldade de tomar iniciativa, mas depois vão procurar o cara para conversar no aplicativo, parece um bom exemplo de como que essa cultura de me relacionar com um certo distanciamento, que é o que a internet traz, né, a tecnologia traz, parece estar impregnada dentro de como que a gente socializa no mundo real mesmo, Exato. né? O que é uma coisa bem louca se a gente parar para pensar, porque assim, o Grindr deveria facilitar, e eu acho que ele facilita, mas ele também distancia. Você falou isso agora no início, né? Ele cria a possibilidade de mais conexões, mas ele dificulta que a gente aprofunde. Parece porque tem sempre uma novidade. E é mesmo, né? Que se tu parar pra pensar assim, ah, eu tô apaixonadinho por um cara agora, daí eu saí com um cara. Primeiro encontro foi incrível, daí a gente sai no segundo, daí sai no terceiro, daí sai no quarto. Depois do quinto já não tem muita novidade. É. Do quinto? Não, a partir do quinto, assim, Do terceiro, segundo, viu, bem? do segundo, terceiro já não tem tanta novidade, porque a gente já É. transou. Se a primeira vez que a gente transou, o sexo foi incrível, pra onde, qual é o próximo critério? Porque aí o sexo já vira uma coisa, tipo, porque tem que ter, tipo, uma descoberta, um mistério que às vezes você não tem no Grindr, né? Tipo, já tá tudo ali. Tipo, você já sabe o que que a pessoa gosta, quais são os fetiches, qual que é a posição sexual dela, o que que ela não gosta. Você sabe exatamente como é o nude dela, como é o corpo dela. Então, qual que é o mistério que você tem ali, sabe? Eu sei que vai ter um mistério emocional de você descobrir da vida dela e tal, tal, tal. Mas você já pulou muitas etapas que são feitas para socialmente para terem ali no começo. Então, tipo, o que que você vai querer com a pessoa mais? O que que você Parece vai que a gente fica querer? perdido nisso, né? Uhum. Porque, obviamente, você não vai ter uma conexão emocional pra descobrir a vida da pessoa nos primeiros encontros. Então, tipo, como é que vai ser? Vai ser, tipo, chato, vai ser... Muitas vezes a gente deixa de sair com os caras e começa a enjoar por conta disso também, né? Uhum. Porque... O que você vai fazer? Esse é um tema, né? Eu acho que quem sabe pra gente tratar em um outro episódio futuro, que foi até tema da minha sessão de terapia agora, essa mais recente. Que boas coisas da vida são meio tediosas mesmo. É. Sabe? As coisas que melhor vão te trazer estabilidade mental, que trazem, assim, profundidade para a vida da gente, são coisas meio monótonas. Eu tenho vários clientes que me falam assim, que estão reclamando, por exemplo, que os gays nunca querem relacionamento, que não sei o quê, que gay é tudo meio promíscuo mesmo, e pipipi. Aí eu digo para eles, você realmente está afim de uma relação saudável? Você tá preparado pra Você ser está chato? preparado para ser chato? Para dorme, acorda todo dia com a mesma pessoa, a gente vai pra academia junto, faz as coisinhas junto, assim, vai transar uma vez na semana, às vezes uma vez no mês. Você está realmente preparado para essa rotina? Porque assim, é uma vida bem diferente dessa coisa excitante e caótica que o mundo de aplicativos e das possibilidades de aplicativo traz, né? É. Então, são dois universos que certamente, dificilmente coexistem. Eu sinto que os aplicativos, eles cristalizam a, o momento da conquista entre homens gays. Ou seja, a gente fica muito eufórico e gosta muito de conhecer e da ideia da gente estar conhecendo o amor da nossa vida, quando na verdade a gente quer mesmo é só ficar preso naquele momento. Porque no momento que a gente conquista a pessoa, no momento que a gente tem uma estabilidade, a gente começa a ficar tipo, isso é chato. Isso é muito chato. E a gente já parte para a Hum. próxima conquista, entendeu? Uhum. E ó, isso nos leva a pensar e falar então de quais são os pontos negativos do aplicativo. Porque acredite, tem A alguns. gente já tem falado aqui. A gente já tem falado aqui. Um ponto que me veio agora com esses casos de
de crimes envolvendo usos de A aplicativos, gangue dos... o bonde dos O galãs bonde dos lá. galãs. Gente, pra quem viu o Sensacional. bonde dos galãs, Bonde dos galãs, gente. juro. Conta pra galera aí a O história do bonde dos bonde dos galãs galãs. é uma gangue, basicamente, lá de Brasília, que eles são seis, se eu não me engano, seis homens, que eles marcavam encontros por aplicativos pra roubar os homens gays, né? Então, tipo, eles criavam outra foto, às vezes, ou criavam, tipo, deixavam as fotos deles mesmos. E, gente, eram homens que eu questiono a beleza deles, tá? Essa galanice deles. Acho, inclusive, quem deu nome a essa operação tava fazendo isso de sacanagem. Mas são pessoas que, basicamente, elas ficavam Bonde ali dos pra galãs. Eu tirar. acho que galãs é, entre aspas ainda. é, Ah, e acho que as pessoas faziam, eles faziam isso pra extorquir, né, os homens gays. Isso é muito comum. Aqui em São Paulo teve uma onda também que foram presos uma gangue parecida, que eles marcavam encontro por aplicativo, marcavam em lugares remotos, e aí já teve várias pessoas que morreram por conta disso, sabe? Tipo, de que, sei lá, deram, né, e de forma muito violenta, tá? De forma muito violenta. Então, assim, não. Sabe quando você fica, tipo assim, já roubar já é errado, mas não precisava ter para roubar, ele conseguiria ter roubado sem ultrapassa fazer todos isso? os limites, É, né? então, isso é uma coisa que, gente, e assim, eu ficava, gente, não sei, eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas eu acho que a gente que é gay, a gente também tem que se dar um pouquinho de valor, porque às vezes a gente vê um cara que é minimamente mais masculino, mas que é feio, que não se cuida, como por exemplo eram esses, e que a gente fica tipo, ai, nossa, eu quero, porque é uma fetichização, sabe? E, gente, assim, toma cuidado, sabe, com o que vocês têm, tipo, toma Uhum. cuidado com os gostos, toma cuidado, começa a pensar. Não é porque você tá diante de um possível fetiche que você não tenha que pensar, você tem que usar a racionalidade. Porque, por exemplo, esses caras, eles obviamente devem ter se comportado da maneira mais masculina possível, e os homens gays devem ter caído por conta disso também, né? E não é querendo, tipo, colocar a culpa, mas, gente, se a gente sabe que isso é possibilidade muito grande e vem acontecendo em grandes centros, toma cuidado. É um alerta. É um alerta, né? Porque assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, Até acontecer. até acontecer. E assim, não tem como prever, né? Depois que você tá no meio da merda feita e já não tem muito mais pra onde correr. E isso, essa história toda, por que que a gente tá trazendo? Porque acho que o primeiro ponto pra gente falar do impacto e do prejuízo que o Grindr causa na comunidade gay, especialmente, é uma, uma falta de responsabilidade de procedimentos internos do aplicativo, de uma política clara de proteção de dados e de segurança às pessoas que utilizam. É uma plataforma, por exemplo, que não exige nenhum tipo de reconhecimento. Agora exige. Agora exige, né? Depois de Mas, muitos mas casos, por, não. 17 anos Mas sabe depois. por quê, né? Por causa da lei. Não foi porque, tipo assim, eles falaram, vamos fazer porque a gente tem que se preocupar com os usuários. Não, é por causa da lei Felca, se eu não me engano. Que Uhum. aí, agora, para você acessar conteúdos que possivelmente não são para crianças, como, por exemplo, o aplicativo de pegação, aí você tem que colocar seu facial ali, né? O que ajuda bastante a evitar com que casos como esse aconteçam. Por que que não fez antes isso, gente? Por que que não fez antes? Eu acho que a pessoa tá, assim, a lógica, tipo, de ganhar dinheiro é muito maior do que, tipo, a vida de tantas pessoas, sabe? Porque, assim, a gente tá falando, por exemplo, do caso dessa gangue, mas, tipo assim, quantas pessoas já não sofreram ou não sofreram golpes ou, sabe? Por conta de uma falta de verificação, talvez essa verificação, tipo, tão simples, poderia já ter salvado tanta vida, sabe? Uhum. Ou teria facilitado tanta investigação, Uhum. e as pessoas tomariam cuidado com isso. Então, hoje em dia a gente tem, tipo, essa verificação, mas não é porque tem também que tá tudo liberado, tá? Tipo, dentro do aplicativo. Não, sabe? Tipo, não é. Não, mas é um recurso que oferece um pouquinho mais de De segurança e segurança. garantia, É. né? Porque a gente tem que lembrar, eu não sabia disso, mas pesquisando para É o roteiro novo. desse vídeo, o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de acessos do Grindr, maior número de downloads do mundo. Então nós somos uma potência grande de utilização. Por isso que os casos que acontecem de violência aqui no Brasil, né, dentro do aplicativo, deveriam ganhar maior visibilidade, porque a gente está falando de um país que é um dos maiores consumidores da plataforma. Não é um dado aleatório, Mas é claro, né? Aí é Brasil, é gay, então parece que é como se nem. Deixa, sabe? né? Tipo.
É uma sensação de, tipo, ai, deixa, O que é um mostra que o descaso. lucro é mais importante e, de novo, a gente sabe que vivemos numa sociedade capitalista, sabemos os riscos disso, mas o fato é que é um aplicativo que é voltado para a comunidade e, teoricamente, deveria se preocupar também em atender às necessidades dessa comunidade. E se a gente vive num país, inclusive num país como o Brasil, onde a comunidade ela sofre perseguição, sofre tipos de violência, e os casos de crimes envolvendo os aplicativos têm acontecido e cada vez ganhando maior repercussão, é evidente que a plataforma deveria tomar alguma previdência e tiveram, né, estão tomando a partir da legislação, o que eu vou abrir um outro tema agora, mas que tem tudo a ver. É uma pauta bem importante para se fazer hoje em 2026, não só aqui dentro da nossa comunidade gay, né, Lucas, mas como sociedade civil no geral. A gente tem que entender que a Meta, é, a, a Meta agora, a Apple, são TikTok. empresas que estão sendo processadas por conta da maneira como os aplicativos, como as redes sociais, como a tecnologia e a internet têm influenciado e impactado a vida das pessoas. Então, acho que é uma discussão bem importante que fala sobre saúde mental, sim, mas não só. Acho que é um debate que vai num nível mais profundo que diz direito à vida das pessoas, porque se tem gente morrendo utilizando aplicativo, assim, Tem que ver. tem que ver isso aí, né? Tem que ver. Não é uma coisinha Não é assim. uma coisinha pequena pra gente ignorar. Acho que é um dado bem importante pra se levar a sério. Você falaria pra gays que hoje são solteiros, nos seus 20 e poucos, 30 e poucos, pra eles usarem aplicativos, você recomendaria? Eu acho que sim. Sim, assim, com grandes ressalvas. Eu acho que o aplicativo, de novo, pode ser um recurso legal para você conhecer pessoas, etc., mas não deve, sob hipótese alguma, ser a única e principal ferramenta de interação, É. sabe? Porque limita, vai limitando. Eu acho que, na verdade, eu não recomendaria de cara. Eu acho que a pessoa ela precisa ter um pouco mais de maturidade, então eu perguntaria qual que é a relação, qual que é o objetivo da pessoa. Acho que é importante ela ter a maturidade para saber utilizar e não virar uma coisa extremamente viciante, né? Não literalmente viciante, mas que ela cria uma dependência. E também falaria para a pessoa entender como que ela tá com o corpo dela, com a visão dela, porque também pode criar uma distorção muito grande. Então, eu não acho que a pessoa que ela tem seus 20, 30 e poucos, ela deve baixar o aplicativo, tipo, como se fosse uma coisa simples, como se você tivesse, eu vou tomar uma coquinha agora, sabe? Eu acho que tem que ser uma decisão, sabe? Tipo, tem que ser realmente uma coisa pensada, do tipo, eu quero entrar nesse lugar. Porque uma vez que você tá nesse lugar, é muito mais difícil sair. Então, É, pense, se você não tem baixado, mesmo que você já tenha usado, mas que você não tá com ele no seu celular, você não tá utilizando, repense. Não é a pior coisa do mundo. Não é tipo uma coisa que, meu Deus, a gente tem que proibir. A gente tem as partes positivas também. Mas eu acho que é uma decisão que você tem que tomar que não é uma coquinha que você tá tomando, entendeu? é legal tu trazer isso, assim. Eu digo que eu indico para as pessoas, porque quem quer usar, vai usar mesmo, Vai independente do que a usar. gente diga. E vai cagar pra quem tenta falar. Então, quando os meus pacientes me trazem, eu falo, cara, vai lá mesmo, se é isso que You você quer go, fazer, girl. vai, you go, girl. E vamos trabalhar outras coisas nesse meio tempo. É. Tudo bem você querer explorar os aplicativos, mas também vai em bares, vai em saunas, vai em outros espaços que te permitem Vá. interagir com as Só vá. pessoas. Que não Saindo de seja exclusiva casa. disso, sabe? Vai ser de casa também. Inclusive amizades. Inclusive amizades. Então é legal, acho que ter esses. E se for pra usar aplicativo só pra ficar também conversando com as pessoas por lá e nunca sair também, aí você cria vergonha na cara, tá? Deixa de ser um Pô, ficar iludindo cretino, as né? pessoas, tipo, ai. Não, gente, senão vocês vão perder a habilidade social. Como é que vocês querem namorar se você não consegue nem chamar a pessoa pessoalmente? Me fala. Ai, mas é porque eu tenho a primeira barreira. Não tem. Você tem a primeira, você tem a segunda, você tem a terceira, entendeu? Porque se a pessoa tá olhando pra você, é óbvio que ela quer, tipo, conversar com Se você. tu tem dificuldade de virar e falar pra um cara novo, assim, que tu faz afim dele, Oi, tudo oi, bem? tudo bem? Como que você pensa assim, ó, como que você vai virar e vai falar para um namorado que você não gostou de algo que ele disse? Tem que ver. E porque é difícil. Porque é difícil, Não é simples. Não é tá? porque, tipo assim, você. É porque eu vou criar uma Tá confiança pra aqui, poder ó, falar. tá aqui no mesmo grau de complexidade. Então,
Parece bobagem, mas não é. É sério. Se você não desenvolve esse ímpeto, esse impulso de se expressar, de fazer coisas, de falar, de ir em direção a quem, aquilo que você quer, vai ser difícil, assim, você conseguir sustentar um relacionamento saudável Um com kikiki. um kikiki, com esse cara que você encontrou e que você tá afim. Então, Ah, tem que ver isso aí. tem que ver isso aí. E aí, nessa história toda, a gente está aqui falando sobre aplicativos, e um outro ponto importantíssimo, né, que eu acho que é talvez por que tu não recomendaria logo de cara, é que o Grindr, ele é um lugar onde a nossa autoestima facilmente pode ser corroída. E tem uma pesquisa feita agora por uma universidade californiana, lançou agora nesses últimos anos, mostrando que pelo menos California, cinquenta e que seis isso? por cento dos usuários relata questões de autoestima após o uso dos aplicativos. Ou seja, pelo menos metade dos caras que você vê lá no grid quando você abre, estão com a autoestima deles zoadas por conta do uso excessivo de aplicativos. E a outra tá por conta de outras coisas, brincadeira. De outras coisas que o aplicativo reforça. Esse é um ponto bem legal da gente considerar também, falar que o aplicativo, ele potencializa, maximiza questões que já são comuns. Então, se você é uma pessoa que já sofre de ansiedade e depressão, por exemplo, o uso constante do aplicativo provavelmente vai agravar esse quadro. E isso vale para qualquer outra coisa. Então, esse é um ponto. Mas falando sobre autoestima especificamente, essa pesquisa ela indicou uma coisa bem curiosa. A autoestima de homens gays com o Grindr, ela é corroída em pelo menos três aspectos. Essa pesquisa trouxe uma coisa bem curiosa, porque ela mostra que o Grindr afeta a imagem corporal especificamente de homens gays. A gente já falou aqui sobre a relação de autoestima e corpo, tem videozinho aqui sobre isso. Vou deixar o card aqui em algum lugar para você clicar e assistir depois. Mas a pesquisa ela indica que o Grindr afeta a autoestima de homens gays a partir do corpo em três aspectos. O primeiro é o estigma com o peso, né? A partir do consumo da plataforma, você consegue, você tem a opção de colocar quanto que você pesa, você precisa classificar que tipo de corpo você tem, se é atlético, se é normal, se é magro, se é sobrepeso e por aí vai. E você tem um filtro de categoria onde as pessoas podem te pesquisar por isso. Então, é muito comum a gente ver pessoas que botam uma foto antiga e que daí quando você vai para o encontro, a pessoa tem um peso, às vezes para mais, às vezes para menos, diferente daquilo que ela botou, porque fala de como que essa imagem corporal vai sendo distorcida, né? E é um ponto bem, Muito. bem cruel, É. né? Porque um outro ponto que apareceu foi de como que o Grindr, ele, nesse mesmo aspecto do corpo, do peso, ele é responsável também por aumentar os quadros de vigorexia e de ortorexia entre homens gays. E vigorexia é uma condição psicológica de uma autoimagem distorcida com base na busca por um corpo forte, musculoso e atlético. E a ortorexia tem relação com o consumo de alimentos saudáveis, completamente naturais, e por aí vai. Então, essa relação do peso, assim, mexe bastante com questões de transtornos alimentares no geral. E é um ponto para a gente falar, né? Exato. Nessa época do monjaro da vida, testosteronas e por aí vai, o corpo tem uma questão bem forte. O segundo elemento é a objetificação do corpo. Parece que a pessoa é reduzida a isso. E aí, sabe aquela história assim do tipo, você é um gay com local? Sim, eu tenho um local, eu tenho uma história, eu tenho um pau, tenho uma vida, eu tenho uma família. Clássico meme que a gente já viralizou. Tem muita relação com isso também, né? Porque a pessoa, ela é um produto. Sua embalagem, de Eu imagem? sou uma embalagem, literalmente. Parece que não tem mais nada para oferecer. É. E às vezes, bom, deixa pra lá. Eu não sei se eu devia falar isso.
Ah, Não, é que tem gente assim que realmente não passa da segunda página. não, Como diria Dona Hermínia de Paulo Gustavo, às vezes a pessoa tem que se espiritualizar, porque a matéria tá podre. E o terceiro, claro, é uma comparação social constante. Porque a história do grid que a gente acabou de falar. Se eu entro no aplicativo que eu tenho 9 pessoas logo de cara, eu posso facilmente escolher quem eu quero. exato, Então, eu preciso moldar uma imagem o tempo inteiro para garantir que eu tenha mais chances de ser escolhido, exato. né? E daí eu vou postar quais fotos. Isso para mim foi uma coisa muito doida quando eu comecei a utilizar aplicativo, tá? Que não tinha manual, não tinha discussão, né? Não se falava sobre, a gente foi aprendendo e foi percebendo o buraco que a gente se enfiou depois de começar a usar. E eu lembro que quando eu comecei a usar o Grindr, uma das minhas primeiras fotos de Grindr será uma foto minha normal. Eu tava de óculos, de Ai, que franjinha, inocente. bem fofo. Eu recebia uma mensagem a cada 4 anos. E daí, tempos passaram, anos se passaram, e daí um dia eu me toquei nisso, assim, eu comecei a refletir, Demorou inclusive, quantos anos? demorou acho que uns 2, 3 anos, Mentira! juro, que daí eu comecei a escrever o meu TCC, eu já falei aqui, o meu TCC de graduação em psicologia foi sobre o Grindr, né? Eu escrevi sobre macho à procura de macho, eu falei de homonormatividade no Grindr. E aí foi um baque pra mim, porque eu não tinha me dado conta disso, que se eu criasse uma persona de parecer mais masculino, e amigo, foi muito batata, Batata. porque assim, ó, eu troquei a minha foto de óculos de franjinha pra onde eu tava de boné, de regata, com bigode assim, mostrando cara séria, só metade do meu rosto. Gente, na hora. Na hora. Eu lembro de eu ter acordado no dia seguinte, assim, devia ter uns 40 taps. Eu falei, gente, não mudou nada, eu continuo a mesma pessoa, mas mudou tudo. A persona, né? Então, eu lembro que pra mim foi muito chocante, assim, ó, de um perfil que recebia uma visualização por semana, receber 100, assim, ó, de cara, simplesmente porque eu troquei a foto de perfil. É. E isso, na verdade, define tudo, porque muitas vezes você não precisa ser bonito, você precisa parecer bonito e masculino. Entendeu? No Grindr. E uma outra coisa, inclusive, acho que faz a gente pensar é que tem um estudo brasileiro que fala que o Grindr, ele aumenta, né? O Grindr, assim, os aplicativos, eles aumentam a discriminação entre homens gays. Então, eles reforçam ideias e estigmas que os homens gays têm sobre os outros homens gays, sobre corpo. Então, sobre pensar, por exemplo, que o negro, ele é o cara ativo que vai ter um negócio enorme, que ele é reduzido a isso, de que gordo é feio, de que você precisa ser masculino, de que o ativo tem que ser daquela maneira, e aí vai gerando, isso pode gerar, né, na gente alguns reforços de ideias que a gente tem sobre nós mesmos. Então a gente começa a comparar, a gente começa a ficar neurótico, a gente começa a querer pensar como as outras pessoas estão vendo a gente, tipo, se as pessoas estão gostando, se não estão gostando. Então, tipo, isso vai gerando na gente uma sensação de nada é suficiente, eu preciso ser sempre daquela maneira, e você passa a enxergar as pessoas dessa maneira. Então você acaba vendo também as pessoas de uma maneira tão específica que você fica solteiro pra sempre, porque ninguém nunca é o suficiente, né? Nossa, me exaltei um pouco aqui. No lacre. E ó, eu acho que essas informações dão um grande paradigma para mostrar que, de novo, o problema não está no aplicativo Tá em especificamente, você. em como a gente faz o uso deles. E mostra de que por mais que o Grindr seja uma ferramenta, um recurso que a gente deve e pode utilizar para se conectar, para conhecer as pessoas e até para poder se validar um pouquinho, não deve ser feito isso de uma forma única e direcionada. E claro, que a gente possa entender que a tecnologia está aqui para auxiliar a humanidade, mas que ela não deve substituir relações reais e profundas. Então, que mesmo que você utilize o aplicativo para sair e conhecer pessoas, também faça isso fora das redes. Vai para os bares, vai para os lugares. Esse final de semana aconteceu de eu estar aqui em São Paulo, a gente gravar, tu teve que ir para Jundiaí numa formatura, eu fui sozinho para uma festa daqui, foi super legal, eu esqueci que tinha aplicativo, não utilizei aplicativo, isso não me impediu de conhecer gente, não me impediu de flertar, não me impediu de beijar na boca, de fazer qualquer coisa que eu quisesse. Então, mostra que é de você estar aberto e disponível a se jogar e não é um perfil no aplicativo que vai
me limitar ou me fazer ser uma pessoa melhor e diferente por conta disso. Mas se você quer de fato ter uma vida fora das redes, tenha, mas sempre acompanhando o Pod Gay. Então, assim, inscreva-se aqui no nosso canal. A gente tem a forma aqui de você se apoiar na descrição. Comente o que você achou do episódio, compartilhe com os amigos. Toda quinta-feira às 8 da noite aqui no YouTube e segunda-feira de manhã nas plataformas de áudio, no Spotify, então avalie a gente lá e comente. Isso. E se a galera quiser te conhecer e saber mais do teu trabalho e procurar novos conteúdos de Lucas, onde é que ela te encontra? _ Lucas De Vito e na clínica LGBT com local. E você? No @meupsiegay, nas redes que tiverem disponíveis por aí. É isso, gente. E _podgay pra conseguir. E _podgay. Que a gente tem outros materiais ali no Instagram. Claro, porque toda semana a gente também posta lá carrosséis e conteúdos escritos sobre os vídeos que nós trouxemos aqui. Então, tem um monte de lugar para você marcar e descobrir coisas novas, aprender, compartilhar com seus amigos. Assista, comente, joga aqui nos comentários o que é que você achou. Eu sei que tem gente que assiste, que fica meio do tipo, o que eu vou comentar? Comenta como é que foi a sua vida, comenta como é que é a sua relação com esse tema. Leia os comentários de outros gays, responda os comentários da galera, você vai se surpreender e certamente é uma forma de você aprender outras coisas também. É isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau!